Canal Paródia Gospel, a matéria aqui é sem enrolação, então vamos pro vídeo. No cargo há 2 semanas, o ministro Volney Queiroz foi convidado pelos senadores para prestar esclarecimentos sobre os descontos indevidos de aposentadorias e benefícios do INSS. Eu vou fazer só mais algumas perguntas, é que as minhas perguntas estão sendo feitas, estão sendo respondidas, né? Então, por isso eu estou comendo um pouco mais do meu tempo. Mas muito rapidamente, então, para deixar para os outros colegas, surgiram alguns personagens, porque isso o governo não fala, que além dos descontos subirem durante o governo Lula exponencialmente, mas além disso há indícios veementes de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS, que foram nomeados, inclusive, pelo ministro Carlos Lupe, e durante o período que Vossa Excelência era o secretário executivo. Surgiram o nome de alguns personagens e vou indagar se o senhor conhece e já os recebeu. Antônio Carlos Camilo Antunes, vulgo o Careca, Danilo Trento, Maurício Camisotti. Vossa Excelência conhece essas pessoas? Olha, mais ou menos. eu posso ter eventualmente encontrado com algum deles, não me lembro de tê-los recebido, mas eventualmente posso ter recebido. O nosso ministério recebe dezenas de pessoas e eu não tenho nenhuma lembrança de conhecê-los, nem ter nenhuma relação com eles. Relação com eles, de certeza, posso garantir que não tenho qualquer relação. Houve uma liberação de recursos bloqueados, descontados de aposentados, 34.487 de associados da CONTAG, isso em novembro de 2023, quando já havia também as denúncias de fraude. E houve uma ação, pelo menos segundo divulgação da imprensa, do ministro Lupe para que fossem desbloqueados. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lupe para defendê-lo. É claro. Lupe pediu demissão nesta sexta-feira, 2 de maio, após o escândalo de descontos indevidos em aposentadorias do INSS. Mas essa não é a primeira vez que Carlos Lupe precisa deixar um governo por polêmicas. Entre 2007 e 2011, período entre o segundo governo de Lula e a primeira gestão de Dilma Rousseff, Lupe foi ministro do Trabalho. Ele saiu em dezembro de 2011 em uma faxina ministerial, onde foi o 7º ministro a cair no primeiro ano do governo Dilma. Na ocasião, o pedetista foi alvo de diversas denúncias, como a de se beneficiar de convênios irregulares do seu ministério com ONGs e a de ter viajado em um jatinho de propriedade de um dirigente de uma ONG que tinha convênios com o Ministério. Mas, se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Alguém Excelência, se como omitiu ministro, aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência, como ministro, Nessa também não apuração. acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa O Excelência, senhor como ministro... ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que Vossa fazer nada, Excelência era não. pessoa de confiança de Carlos Lupe. Eu não tinha que Vossa Excelência era Meu Deus. pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência. Sério? Por quê? Pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Mas Vossa Excelência, como agora ministro da que quis Justiça, me tem acusar. muito mais obrigação de saber do que eu, como Vossa secretário. Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, foi nosso primeiro que chamou a polícia. Como é que é? Foi nosso primeiro que chamou a polícia. Então, veja, ele falou que o governo dele, por meio da CGU e PF, desmontou um esquema criminoso. Não. A Polícia Federal
e a Controladoria Geral da União desmontaram um esquema criminoso que funcionava no governo dele. É diferente. Foi nosso primeiro que chamou a polícia. O presidente Lula foi surpreendido por uma operação da Polícia Federal. Em janeiro de 2019, o governo do então presidente Jair Bolsonaro enviou uma medida provisória para o Congresso que tratava de combate a fraudes na Previdência. Uma das ações previa que os descontos fossem revalidados a cada ano. O relator da MP, o então deputado Paulo Eduardo Martins, do PL, reconhecia a atuação abusiva de algumas entidades que muitas vezes realizavam descontos sem autorização. Mas disse que o prazo de 1 ano não era praticável. Gosto das coisas muito bem explicadinhas e no seu detalhe. O ex-deputado Paulo Martins disse ter proposto 2 anos para a reavaliação dos descontos porque o INSS considerava o prazo de 1 ano impraticável e afirmou que partidos de diferentes correntes eram contra a exigência. De 1 ano não era praticável, dadas as dificuldades para a sua adoção. O senador Jacques Wagner, do PT, disse que era preciso combater as fraudes, mas defendeu autonomia na cobrança. Não vejo por que o governo, que acaba de publicar uma medida provisória sobre a liberdade da economia e não aceita a liberdade das relações sindicais entre partes. Se o cidadão concedeu, se assinou, se ele não quiser mais contribuir, ele vai lá e diz: eu não quero mais contribuir. Ninguém mete a mão naquilo que é seu. Sim. Parlamentares como Jacques Wagner, um homem forte do Lula no Senado, é líder inclusive do governo do Senado, e Zeca Dirceu, filho do Zeca Dirceu, deputado, acho que foi líder do PT inclusive recentemente, queriam aumentar o prazo. Por quê? Vamos lá, temos o gráfico de ontem novamente, Paulo? Vamos falar, porque esse gráfico aqui desmente o Lula assim, é quase um tapa nas versões e narrativas do Lula. Esse é o gráfico aqui que a gente está mostrando há algum tempo. Veja lá que nós estamos, a gente pega lá desde 2015, 16 ali. Você vê que até 2022, e mesmo assim em 2019 veio o governo Bolsonaro, percebe que tem um problema, mas ainda assim, convenhamos, está ali dentro de alguma razoabilidade. Mas vamos lá, tem que ter autorização. Aí tem um salto em 2023, por que o Lula não se preocupou com esse salto em 2023? Aí um salto ainda maior em 2024, por que o Lula não se preocupou com isso? E ele veio falar que veio de 2019, olha onde está o escândalo está exatamente em 2023 e 2024. E só veio isso porque, obviamente, houve denúncia, e essa denúncia foi apurada pela Polícia Federal. Não foi o governo que foi preocupado em descobrir o que estava acontecendo. O deputado capitão Alberto Neto, do PL, era relator de uma medida provisória que tratava de crédito consignado para aposentados e incluiu na MP a prorrogação para dezembro de 2022 da entrada em vigor da regra de controle das mensalidades. Esse texto, foi construído junto com as associações que fazem parte do Conselho do INSS e foi chegado num consenso que nós vamos ampliar por 2 anos esse recadastramento. 1 ano já está expresso em lei, mais 1 ano, e um outro ano com a pedido do INSS, para justificar se aquela associação verificar se aquela associação está fazendo o seu papel, se não está. Gosto das coisas muito bem explicadinhas e no seu detalhe. O deputado capitão Alberto Neto disse que o adiamento do recadastramento dos descontos foi adiado em 2021 porque o país vivia uma pandemia. E todos esses sindicatos, essas associações, a maioria deles é absolutamente, umbilicalmente ligada ao PT. E se a gente olhar, por exemplo, ali, em 2019, a gente falava disso ontem, em 2019, quando você tem aquela leve oscilação para cima ali, o que teve depois? Você se lembra que em 2017 teve a reforma trabalhista e suspendeu de vez o imposto sindical. Os sindicatos ficaram sem o financiamento direto da folha de pagamento. Foram buscar alguma fonte. Aí o governo Bolsonaro percebeu o erro e, então vamos regulamentar isso aqui e ser mais severo. Vem os parlamentares do PT e não pode regulamentar. Como é que um parlamentar que está preocupado com o cidadão não quer que o aposentado autorize todo ano
que, obviamente, aquilo seja descontado da folha de pagamento dele ou do pagamento dele. O senador Jacques Wagner, do PT, disse que era preciso combater as fraudes, mas defendeu autonomia na cobrança. Não vejo por que o governo, que acaba de publicar uma medida provisória sobre a liberdade da economia e não aceita a liberdade das relações sindicais entre partes. Se o cidadão concedeu, se assinou, se ele não quiser mais contribuir, ele vai lá e diz: eu não quero mais contribuir. Ninguém mete a mão naquilo que é seu. Eu quero assistir comendo pipoca. Vários assuntos importantes, mas para começar, de acordo com informações exclusivas da Jovem Pan, que foram obtidas pelo repórter Bruno Pinheiro, de Brasília, fontes ligadas a sindicatos envolvidas nos descontos ilegais do INSS já avaliam fazer uma espécie de delação premiada sobre esse esquema. De acordo com o auxiliar de uma dessas entidades que estão sendo investigadas, o crescimento das fraudes nos últimos anos só foi possível com a ajuda de parlamentares do Congresso. Esta parte é crucial. Parlamentares do Congresso. Vamos lembrar, quais foram os parlamentares que derrubaram a medida provisória do Bolsonaro, que criava uma camada de proteção justamente nesses golpes? Quais foram os parlamentares que mais brigaram para derrubar a medida provisória? E possibilitaram contatos importantes dentro do governo e também em instituições bancárias. Com a imagem desgastada nas últimas semanas, os investigados afirmam que não pretendem ficar em silêncio por muito tempo. Falem tudo, por favor. Principalmente se uma CPI ou CPMI for instalada. E vai ser. Levando o desconforto de alguns deles. Voltamos a falar do escândalo do INSS. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, participava de uma reunião no Palácio do Planalto, de uma reunião do governo, a respeito de qual posicionamento o Palácio teria. Fez uma longa postagem que a gente já vê aí na sua tela e vamos ler juntos aqui com vocês, que a gente no jornalismo chama de lead, a notícia, a manchete. Uma CPMI no ambiente de exploração política em que está sendo proposta pode comprometer o sucesso da investigação policial, que deve permanecer protegida de interferências externas e do vazamento de informações. De onde você veio? O que você está fazendo aqui? Da igreja. Você é o que está fazendo aqui, mas o povo precisa saber por que é que você está aqui. Eu gosto de aposentadoria. Bem que eu falei que você mente o tempo todo. Enganou o povo novamente, hein? Isso é uma mentira, eu vou chamar o William Bonner. O William Bonner não quer nem saber de mim, tá doido até hoje. Eu fiquei sabendo que o William Bonner ficou chutando o cercadinho. Adoro. Se não deixar o like é mortadela oficial. Acredita no Lula, Pinóquio e acha tudo normal. Assiste até o fim, não vai vacilar. Clica no sininho para o YouTube bombar.